Dando continuidade, né, o nosso estudo do equilíbrio iônico em relação à solubilidade de sais pouco solúveis, vamos agora falar sobre os vários fatores que afetam a solubilidade. Lá no primeiro slide a gente já teve uma ideia de pelo menos um, que foi a temperatura, né? A gente viu no processo de dissolução dos sais que alguns são afetados pela temperatura, de modo que alguns aumentam a solubilidade com o aumento da temperatura e outros diminuem a solubilidade com o aumento da temperatura e pouquíssimos, raríssimas exceções não são afetados pela temperatura, a sua solubilidade não é afetada pela temperatura. Mas vamos ver não só esses fatores, como outros em mais detalhes. Então, começando pela temperatura, né? Ela afeta a velocidade das reações direta e inversa, que são aquelas que vão se igualar quando o equilíbrio é atingido, de modo que assim elas também vão alterar a posição do equilíbrio, porque elas afetam de maneira não igual, né? A reação direta sendo exotérmica, ela vai ser influenciada, vai acontecer em maior extensão quando eu diminuo a temperatura do que a inversa, que vai ser endotérmica. Então isso vai deslocar a posição do equilíbrio e obviamente vai afetar a constante, o valor da constante de equilíbrio, e no caso do que a gente está falando, o valor do KPS. Tá? A maioria dos sólidos ocorre, né? A sua dissolução ocorre com a absorção de calor, ou seja, é um processo endotérmico, mas existem assim algumas exceções que a gente tem aqui, por exemplo, sulfato de sério, de cálcio, de lítio, os fosfatos de ferro e de cálcio, que não tem esse comportamento. Por isso que, em geral, a gente usa a regra: aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, porque a maioria funciona dessa forma. Essas exceções, não. Então, temos que ficar atentos. Outra possibilidade é o efeito do pH. Vocês vão ver isso claramente na prática. A gente tem dois grupos lá na prática de sais que precipitam na forma de sulfetos. São sulfetos pouco solúveis. Só que ambos são divididos, aliás, eles são divididos em dois grupos, o chamado segundo grupo de cátions e o terceiro grupo de cátions. O segundo grupo de cátions é de sulfetos, mas que só precipitam se o meio for ácido. E o terceiro grupo de cátions também é de sulfetos, mas que só precipitam se o meio for básico. Como que isso acontece, né? Então vamos lá, ó. Aqui está dizendo a solubilidade de precipitados. Surgiu essa palavra, né? Sais pouco solúveis, quando são formados, ou seja, como naquele exemplo que a gente viu no vídeo anterior, que eu tinha bário e estrôncio, adicionei sulfato e eu fiz com que o sulfato se ligasse ao bário e ele precipitasse, ele saísse da forma iônica e virasse a forma sólida, a gente chama isso de precipitação. Então, é formação de um precipitado. Então, a solubilidade de um precipitado contendo um ânion com propriedades básicas, ou seja, uma base conjugada forte, né? O ânion que veio lá do ácido, né? HCl, se ioniza formando H mais Cl-. Cl- é o ânion, que é a base conjugada do ácido clorídrico, né? Lembrando lá do equilíbrio ácido-base, que a gente viu esses conceitos. Ou um cátion com propriedades ácidas, um ácido conjugado forte, ambos dependendo do pH, por conta daqueles processos do próprio equilíbrio ácido-base, né? Que ele pode ser deslocado para formar o ácido, ao invés de deixar o ânion livre para formar o sal. Vamos ver isso aqui na prática. Ou pelo menos numericamente, né? Na prática não, mas numericamente talvez facilite a nossa compreensão. Então tá aqui, ó, comparar a solubilidade do oxalato de cálcio em água e uma solução de pH 3. Então, em água, a solubilidade, a gente viu que existe uma relação entre KPS e solubilidade, a gente pode usar o KPS para calcular a solubilidade. Foi dado aqui que o KPS do oxalato de cálcio é 2,6 vezes 10 a menos 9. O oxalato de cálcio se ioniza formando 1 mol de cálcio, 1 mol de oxalato. Então, a expressão do KPS será o produto da concentração ou da solubilidade de cálcio vezes a solubilidade ou a concentração do oxalato. Como são iguais, ó, substituir por S, KPS será S ao quadrado. Portanto, a solubilidade será a raiz quadrada do KPS. A raiz quadrada de 2,6 vezes 10 a menos 9 é 5,1 vezes 10 a menos 5. Então, a solubilidade do oxalato de cálcio em água é 5,1 vezes 10 a menos 5. Mas
em uma solução de pH 3. Vamos ver se muda, se aumenta, se diminui, o que acontece. Então, vamos lá. Em uma solução de pH 3, a gente vai ter a mesma dissolução, porque é o mesmo sal, a mesma equação de solubilização. Porém, esse oxalato, que é uma base conjugada, né, do ácido oxálico, ele pode, como o meio é ácido, né, é um ácido fraco, ácido oxálico, ele não está lá naquelas exceções dos ácidos fortes, né, ácidos fortes, ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, né, ácido fluorídrico, ácido oxálico não é ácido forte, é ácido fraco. Então, se eu tenho um pH ácido, tem H no meio, né, tem H mais no meio, livre, né, ele pode querer se ligar ao H+, e formar o ácido oxálico. Quando eu formo o ácido oxálico, eu estou tirando o ânion oxalato do meio, estou diminuindo a concentração dele. Quando eu diminuo a concentração dele no meio, o meu equilíbrio se desloca, né? Lembrando lá do princípio de Le Chatelier, no sentido de repor, ou seja, de solubilizar mais o que estava pouco solúvel, né? O que estava na forma sólida, para formar o meu íon, ok? Então, numericamente, como é que isso vai afetar? Então, vamos lá, ó. O oxalato, ele tende a pegar o H+, que está lá no meio, já que o pH é ácido, e formar o HC2O4- H2O, né? Hidrolisou a água, tirou o H+ do meio aqui, ligou, formou aqui um ânion ácido e liberou água, tá? A constante dessa ionização é a constante da base, porque eu estou pegando a base conjugada de um ácido. Pegando a base conjugada de um ácido, então a minha constante é básica. Só que como ele é a base conjugada do ácido, desse ácido aqui oxálico, a constante da base é 1 sobre Ka2. Por que Ka2? Porque o ácido oxálico, ele pega 2 hidrogênios. Essa ionização aqui, se a gente olhar o inverso, né, já é a segunda ionização. Ele se ionizaria primeiro para formar esse íon, depois esse íon se ionizaria para formar o oxalato, que é o que a gente tem lá no sal. Então, é o inverso, né, já que a gente está falando da reação inversa, é o inverso do Ka2. E a expressão em termos de concentração vai ser a concentração do íon ácido sobre a concentração do oxalato vezes a concentração de H+. Olha o pH já aparecendo aqui. Então, isso é 1 sobre Ka2, né, que é 5,4 vezes 10 a menos 5. Do mesmo jeito, para a segunda ionização, esse íon ácido, ele tende a pegar outro H+, está lá no meio, tá? E formar o ácido oxálico liberando água. Tá? Aqui tem um hidrogênio a mais, tá? Tira e libera água. Aqui, ó, vai ser o Kb2, que é 1 sobre Ka1. Foi a primeira, se a gente olhar a reação inversa, 1 sobre Ka1 é a reação inversa, é a primeira ionização. E a expressão da constante será a concentração de ácido oxálico sobre a concentração do íon ácido vezes a concentração de H+ no meio, que é numericamente 1 sobre 5,4 vezes 10 a menos 2, que é o Ka1. Tá? Para saber a solubilidade, então, desse sal nesse meio, ó, cálcio, a concentração de cálcio é o S, solubilidade do cálcio, do íon cálcio, tanto de cálcio que eu coloquei no meio. A solubilização do oxalato, a concentração do oxalato vai ser o tanto que eu liberei de oxalato aqui no meio, mais o tanto dele que saiu daqui, pegou o H+ e formou o HC2O4-, mais o tanto de oxalato que saiu daqui, pegou mais outro H e formou o H2C2O4. Tá? Então, a solubilidade ou a concentração total de todas as espécies que dependem do oxalato é essa expressão aqui. Então, a gente vai tentar escrever tudo na forma de oxalato, porque é ele que eu posso ter alguma noção de concentração a partir do KPS. Então, olha só. Para saber a concentração do ácido oxálico, eu vou fazer o seguinte, ó. O ácido oxálico vai ser H2CO4- vezes H3O+, né? Isso aqui está dividindo, vem para cá, multiplicando. Tá? Então, sobre K1. Tá aqui, ó. E a concentração do oxalato aqui, já que eu quero tudo em função de oxalato. Concentração de oxalato vai ser, isso vem para cá, tá dividindo, vem para cá, multiplicando. Tá? Esse denominador vai virar numerador.
e esse é sobre Ka2 que está aqui, tá? Então, ó, C2O4 menos vezes H mais sobre Ka2, ok? Então, eu já cheguei, ó, tenho aqui ácido oxalato, aqui ainda não apareceu oxalato, então eu vou substituir. Nessa expressão aqui, ó, eu não tenho o valor do H2C2O4, que a gente viu que é C2O4 menos 2 vezes H mais sobre K1, eu vou substituir aqui e vou chegar nessa expressão. C2O4 menos vezes H mais ao quadrado, porque teve o H mais daqui, que veio com o H mais daqui, sobre K1 que já estava aqui, K2 que já estava aqui, vezes K1 que veio aqui. Então, nós chegamos nessa expressão. A solubilidade, ou seja, o tanto de oxalato que vai lá no meio, vai vir do sal e mais daquelas espécies que dependem do pH do meio, que no caso é ácido. Tá? Então, essa é a expressão total da concentração de oxalato que vai estar lá no meio desses equilíbrios simultâneos, o equilíbrio de ionização do sal e o equilíbrio do ânion com o ácido que está lá no meio. Então, nós chegamos lá naquela expressão e eu sei que o KPS é a solubilidade do cálcio vezes a solubilidade do oxalato, vezes ou mais, aliás, a influência do pH que está lá no meio, tá? Então, eu posso dizer que a concentração ou a solubilidade do oxalato vai ser a solubilidade dele que vem do sal, vezes aquela equação que a gente desenvolveu, que a gente chegou lá, de todas as... como é que se diz? A influência, né, que o pH tem na retirada de íon oxálico do meio e fazendo com que o sal se dissolva mais, né, que o equilíbrio se desloque no sentido de repor o íon oxalato que está lá no meio. Então, ó, substituindo aqui, ó, o S, esse S vai ser KPS vezes S do cálcio vezes a equaçãozinha lá que a gente desenvolveu. Então, a gente vai chegar nessa expressão e, substituindo os valores, a gente vai ter aqui o S novo, a nova solubilidade do sal, oxalato de cálcio, em pH 3, solução de pH 3, é 2,3 vezes 10 a menos 4. Se a gente comparar com o que tinha antes, com em águas, que a gente calculou no slide anterior, 5,1 vezes 10 a menos 5, nós vamos perceber que o sal, o oxalato de cálcio, é 4,5 vezes mais solúvel em pH 3 do que em água. Tá? Então, o pH aí no meio aumentou a solubilidade do sal, porque o ânion do sal é de um ácido fraco, ele vem formar o seu ácido fraco, ele vai sendo retirado a concentração e o sal tem que repor. Então, ele vai se solubilizando mais, fornecendo mais o íon oxalato que vem todinho do sal. Então, sempre que a gente for fazer uma reação de precipitação, temos que ficar atentos às características do sal e como ele se comporta em relação ao pH do meio, para que possamos colocar o pH adequado, de modo que a reação aconteça, que a solubilidade não aumente e aí dificulte a precipitação do meu sal. Outro efeito é o tipo de solvente que eu vou utilizar. Quando a gente estava lá falando de energia de reticular e energia de hidratação, eu falei, olha, a solvatação, quando o solvente é água, é a hidratação. E como a água é um solvente polar, ela consegue meio que neutralizar as cargas dos íons e ajuda com que eles consigam permanecer separados. Então, se eu tenho um solvente muito polar, a solubilidade é maior. Se eu tenho um solvente menos polar, a solubilidade é menor, porque não vai ter esse efeito de estabilização das cargas dos íons, tá? Então, ó, aqui tem um exemplo, só para a gente perceber. Eu fiz uma mistura de água, que é um solvente polar, com etanol, que é um solvente um pouco menos polar, então isso diminui a polaridade do meio. E aí, ó, quanto mais etanol eu coloco, menos polar é o meio, menos solúvel, né? Menor a solubilidade do meu sal. Então, quanto menos polar for o solvente que eu colocar, menos é solúvel, ou seja, eu diminuo a solubilidade do meu sal se eu colocar, por exemplo, na presença de um solvente orgânico. O tamanho das partículas, ou seja, o tamanho do cristal do sal formado, né? Existem
vários tipos de precipitados, nós vamos falar no assunto de suspensões coloidais e precipitados. Então, precipitados podem ser granulados, grumosos, finamente granulados, grandemente granulados, aliás, cristalinos, né? Finamente cristalinos, grandemente cristalinos, podem ser grumosos, podem ser gelatinosos. Então, cada um desses aí, o cristal vai ser diferente. Quanto maior for o meu cristal, ou a área superficial da partícula que eu formei, maior será a solubilidade, tá? Essa área superficial ela é tanto maior quanto menor for o cristal formado. Como é isso? Olha, imagine que eu tenha uma barra de ferro. Não, uma barra de sabão, pronto. E eu vou colocar essa barra de sabão em água para solubilizar. A água ela vai ter contato com a superfície do sabão. Então, ela vai encostar em todos os lados e vai solubilizar ali naquele ponto onde ela entrou em contato. Se eu pego essa barra e diminuo o tamanho dela, corto em vários pedacinhos pequenos e coloco esses vários pedacinhos pequenos, partes que estavam no interior quando a barra estava inteira, estavam internamente não tendo contato com a água, agora vão ser colocadas em contato com a água. Então, a água vai ter uma área maior de contato, uma área superficial maior, porque eu fiz com que a barra tivesse pedaços menores. Então, quanto menor for o tamanho do meu cristal, maior a área superficial e aí maior a sua solubilidade. Quanto menor for o cristal, maior a solubilidade. Outro efeito são os íons distintos, que é chamado de força iônica. Vamos supor que eu estou querendo solubilizar AgCl. Quais são os íons que fazem parte do meu sal? Ag+, Cl-. Se lá na minha solução, por exemplo, existe a presença do íon sulfato, o sulfato ele nem é igual ao Ag+, nem é igual ao Cl-, ele é distinto, ele é diferente. Ele faz com que a água tenha maior força iônica porque tem um íon lá carregado que ajuda, por exemplo, como ele é negativo, o sulfato, a puxar o íon positivo do meu sal, que é a prata, por atração eletrostática, tá? De modo que, quando a gente escreve as nossas constantes de equilíbrio em função das concentrações, na realidade é uma aproximação, porque o equilíbrio ele é medido em termos de atividade. Para aproximar, a gente sabe que é o seguinte, que a atividade é o produto da concentração vezes a força iônica do meio. Então, quando a força iônica tende a 1, ou seja, quanto maior for a força iônica, mais ela se aproxima de 1, a atividade se iguala à concentração, né? Porque concentração vezes 1 é concentração. Então, a atividade seria igual, a concentração vezes 1 seria igual, tá? De modo que quanto maior for a força iônica, mais esse F vai se aproximar de 1, maior será a solubilidade do meu sal, justamente por conta daquela atração dos íons que estão lá no meio, no sentido de conseguir polarizar, igual o solvente polar, né? Deixar a solução mais polar e fazer com que haja a estabilização daqueles íons que foram separados, tá? Quando a força iônica aumenta, tá? A solubilidade deverá aumentar para manter o pH, o KPS constante. Então, quanto maior a força iônica, quanto maior a concentração de íons distintos no meio, maior a solubilidade do meu sal. Claro que tudo tem limite, né, gente? Então, isso é uma regra geral.